pecado é mais fácil. Paulo não está falando que isso é uma condenação. Paulo está falando que isso não acontece só com você, aconteceu com ele. E ele quer nos explicar que isso, no capítulo 7, ele se vê impotente por conta da força do pecado, por conta da força da carne. Só que no capítulo 8 o cenário muda, e agora ele apresenta não um conflito, mas agora ele apresenta um resultado da obra que Deus fez nele. Ele não apresenta mais uma certa complicação em fazer o bem. Ele agora apresenta aquilo que ele está vivendo graças à salvação que Cristo entregou para ele. Então o cenário muda. Antes era um cenário de conflito interior, agora é um cenário que ele está vivendo o resultado da graça, da obra que Deus fez nele. Porque sabemos que ele era um soldado, então muitas coisas por dentro e por fora teve que mudar. E no capítulo 8 ele quer contar pra gente um pouco do que mudou, um pouco da visão dele e aquilo que Deus fez por ele. E ele começa o capítulo 8 falando assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas no capítulo 7 ele estava falando de uma condenação que existia porque o pecado era mais forte que ele. Mas agora ele fala: não tem condenação porque eu estou em Cristo. Glória a Deus. Para você poder entender, Paulo ele começa a falar do capítulo 8. O capítulo 8 começa com a famosa libertação. Paulo se liberta, e a intenção dele é libertar quem está lendo, dizendo: aquilo que o diabo ele é especialista em fazer é acusar, mas eu vim te dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então aqui Paulo não está apenas falando de um alívio da sua mente, um alívio emocional, um alívio do seu ser, da sua alma. Não, ele está falando apenas de um alívio, que ele está aliviado de não ter mais a condenação. Ele está falando agora sobre aquilo que é uma realidade jurídica. Por quê? Porque em Cristo o veredito é: a culpa dele foi cancelada, a culpa dela foi cancelada. Paulo está falando, como num tribunal, quando o juiz dá um veredito, é culpado, a condenação é tal. Aí Paulo diz: agora para quem está em Cristo, não tem culpa, não tem condenação, mas o veredito é: está livre para adorar, está livre para bendizer o nome do Senhor. Então Paulo ele não fala apenas de um alívio: não tem condenação, então é um alívio para a minha alma. Não, ele fala assim: não tem condenação, porque o veredito que era para a minha morte, agora é um veredito de vida. Glória a Deus. Não há mais condenação sobre mim, não há mais condenação sobre você. Então Paulo ele começa a escrever que ele fala sobre que nenhuma condenação há. E você que tem a sua Bíblia, você pode acompanhar, porque a partir do versículo 3 ele diz, ele cita acerca da lei. Por que ele cita acerca da lei? Porque ele mostra que aquilo que Deus fez, a lei mosaica não podia fazer. Por quê? Porque Deus enviou o seu próprio filho como uma oferta. Ou seja, não existe mais condenação. E para não existir mais a condenação, tem que haver um sacrifício. E o sacrifício Deus fez questão de fazer por mim e por você, porque você não teria estrutura suficiente para sacrificar um filho ou até você mesmo. Então Deus disse: eu vou fazer o que eles não poderão fazer. Mas para isso tem que haver uma libertação, porque a oferta de Deus, o sacrifício de Deus não foi apenas
vai gloriar o